Hein? Tá bom assim, produtora? Acho que eu vou me acertando com os próximos. Acho que o próximo eu já consigo ter um tom agradável. Mais uns pra 20 todo mundo. episódios estamos Mais lá, uns né? 20. Pode ser uns 20 episódios, acho que é bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Pra quem tá vendo aí, eu sou o Thiago. Ao meu lado está o Roger Ramada. E o convidado de hoje é o Hugo. Tá? Vamos falar um pouquinho da história dele, da empresa dele. O Hugo ele é empreendedor, então ele agora ele se transformou no investidor dentro da SC Angels, certo? E ele vai contar essa trajetória pra gente, que eu acredito que é na área de educação, enfim, vamos trazer toda essa história aí pra galera assistir. Isso aí, show de bola. Show de bola, empolgado para poder compartilhar um pouquinho, aprender com esse time fera. É um grande privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Fechado. Hugo, a ideia, cara, conta pra gente um pouquinho o Hugo, quem que é o Hugo, depois a gente... Nossa, vamos lá. A história é grande, hein? Pelo que eu entendi aqui, o Ramada, como ele está iniciando, ele tem várias perguntas safadinhas pra Nossa, fazer. cara. Então acho que vai ter uma pressão. Que coloca na parede. Vai ter uma sinergia, Ramada, O vai Hugo ver. é faixa preta nas artes marciais. Não, ele e é cuidado, grande, tá? cara, que eu vou Já contar tem uma que parte da aprender história já lá tem que que, ó, aprender yoga. Já me fala que eu tenho que aprender yoga. Episódio passado agora, já tem que ter yoga, agora exato. voltar para as artes marciais, hein, meu Deus. É ele que sabe, né, cara? Eu que tenho que cuidar com as artes marciais, né, nesse caso, né? Mas é isso aí, pessoal. Quem que é o Hugo? Vou começar falando do meu nome completo. Eu tenho 3 nomes. Muitas pessoas não sabem disso, mas meu nome completo é William Hugo Alexander Vogel. Caraca, Isso é uma tradição de família, né? Minha família é de origem holandesa, né? Eles foram colonizar a Indonésia e saíram da Indonésia depois da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses invadiram a ilha da Indonésia. Ah, então já tem Corta, uma rixa corta, aí. corta. hein? Uma rixa Ainda com bem que a Ramada, gente já separou, entendeu? cara. Ainda bem que a gente separou cara, aqui. pô, Será mas que a gente eu não- consegue resolver ao vivo? Mas eu não Fique- sou bom. fica até o final. Eu não sou bom em arte marcial, cara. Vai sou ser bom em difícil eu correr. disputar com Ramada, cara. Na verdade, eu tô com medo, tá? Mas então, minha história começou, né? Justamente nasci no Rio de Janeiro. Eu gosto de falar que eu Que sou massa. gosto de falar que eu sou um carioca barriga verde, né? Brinco com meus pais que eu sou um acidente de percurso, porque só a minha certidão de nascimento é do Rio de Janeiro, porque meu pai veio da área de óleo e gás. Meu pai veio para o Brasil há mais de 45 anos atrás fazer perfuração em água profunda, né? Ele é engenheiro mecânico. E eu tive uma influência muito forte, né, na época que ele trabalhava na base, que era em Macaé, de visitar os equipamentos, a parte de engenharia, né, de projeto. Que experiência legal, hein? Né, uma experiência muito que massa, bacana, cara. né? Tô empolgadaço já. Né? E aí a engenharia foi algo que realmente me atraiu e eu tinha muita facilidade assim no ensino médio ali, já no segundo grau, né? Em relação à matemática, física, então sabia que ia fazer engenharia e resolvi fazer engenharia mecânica. Então a minha carreira começou realmente por causa da engenharia. Né? Só que eu descobri um pouquinho depois, um pouco tarde, eu fiz 7 semestres de engenharia mecânica, sofri pra caramba, cara, com cálculo, matemática. Nossa, cara, é realmente complicada a faculdade para descobrir que eu não queria ser engenheiro, para descobrir que eu queria Cara, empreender na área de educação. Só uma curiosidade, no episódio passado a gente tava falando sobre isso. Sobre assim, descobrir o que você também não quer fazer, cara. Isso é importante. É muito importante, né? A gente realmente saber e não ter medo, né? Porque nunca é tarde, né? Isso aí. E uma coisa muito bacana que eu aprendi com a minha oma, né? Porque sou de origem holandesa, né? Então eu chamava minha oma. Minha oma veio da Holanda para o Ah, é Brasil. uma também, como em alemão? Como e alemão. vô é opa também? Opa também. Ah, olha né? só. Legal, cara. Eu carrego um pouco da história da minha família. Esse aqui é o meu bisavô, né? No caso, né? E a minha oma, né? No caso, ela me ensinou uma coisa que ela aprendeu na guerra. Né? Tem algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. E ela ficou em campo de concentração. Meu pai, Caraca. quando nasceu na Indonésia, meu pai nasceu na Indonésia, ele ficou em campo de concentração durante os 4 anos, basicamente, da guerra. Conheceu o pai dele mais tarde. E o que nunca ninguém pode tirar de você é o teu conhecimento. Exato. Então é sobre aprender, né? Quanto a gente puder aprender todo dia algo, eu tenho certeza que a nossa cabeça, a gente vai se manter mais saudável, né? Então isso foi uma coisa Sensacional. muito bacana e foi algo que eu também me apaixonei pela educação, né? E quando o caminho de engenharia se cruzou com a educação, uma coisa muito maluca. Por eu estudar engenharia mecânica, na época em Jaraguá do Sul, eu trabalhava numa indústria metalmecânica que fabricava máquinas de alimentos, né, empacotadoras, enfardadoras. E na época, né, a empresa chama-se Halmac Máquinas, eu peguei um estágio de engenharia, então, Olha a só. galera me zoava pra caramba, cara, e eu ajudei a estruturar o setor de engenharia. Tu imagina, uma máquina que ia 15 mil itens, tinha 15 mil peças a serem produzidas pelos mais diferentes setores da Halmac. E foi uma coisa muito bacana, porque foi o momento que eu comecei a ter interação com mais pessoas. Por quê? Porque eu pegava um desenho de um projetista,
que daí era de uma peça, né? Tinha um subconjunto, conjunto da máquina. Quando eu pegava esse desenho, eu tinha que classificar. Em que máquina que vai ser produzida? Isso aqui é, por exemplo, para ser uma solda, é para ser num centro de usinagem, num torno mecânico. Então, tu começa já a ter essa visão de processo e conversar com as pessoas. E na época, por eu atuar na engenharia, ajudei a estruturar esse setor, a Halmac tinha grandes clientes na sua conta, como a Procter & Gamble, por exemplo. E a Procter & Gamble queria levar a tecnologia brasileira, patente brasileira, tá, da enfardadora, porque ela substitui o filme plástico para organizar os pacotes, ela substitui a caixa, que é utilizada uma encaixotadora, que é um outro tipo de máquina. Então, a enfardadora, ela compete com uma encaixotadora. Só que lá na época... daí eu tô falando de 2007, 2008, tá, galera? Já, né? Então, já sou com a barbinha branca já aqui também, né? 2007, 2008, eu trabalhei para adaptar as máquinas brasileiras para o mercado europeu, porque a Procter & Gamble queria substituir toda a sua linha de produção de encaixotadoras por enfardadoras, pela economia. Filme plástico muito mais barato do que o papelão. E daí foi o trabalho de adequação de produto conforme os requisitos da comunidade europeia. E esse foi um grande marco da minha carreira, porque bem nesse momento, cara, meus amigos estavam tudo viajando nos Estados Unidos, curtindo, e eu já estava investindo na minha carreira e, todos os meus amigos, meu irmão, família foram, mas esse projeto me fez ficar no Brasil. Falei, cara, eu vou ficar porque é uma oportunidade, né? E na época, assim, eu sempre falo isso, que tudo sob perspectiva é óbvio, né? Na época, você já viu isso como oportunidade ou foi meio, vou ter que ficar aqui? Não, parece que, eu não sei, eu tive uma intuição que aquilo ali era uma grande oportunidade e eu não poderia perder. Que legal. Né? E daí, como eu tinha também fluência em inglês, porque meu pai, ele é nascido na Indonésia, mas na época era considerado holandês, né? Então, o europeu fala, né, inglês. Sim. Ainda mais o holandês fala praticamente sem sotaque. Né? Exatamente. Então, meu pai ele se formou engenheiro mecânico na Holanda, mas ele foi morar no Canadá por causa do trabalho, né? Então, ele se tornou cidadão canadense e ele adotou a língua inglesa como a língua oficial dele. Então, quando ele veio para o Brasil, ele falava basicamente só inglês. E essa cultura ele trouxe para dentro de casa. Então, eu aprendi a falar inglês antes de português dentro de casa, porque meu pai falava inglês comigo. E olha só que engraçado, foi isso que me deu o quê? A oportunidade de fazer a adequação do produto. Por quê? Porque todas as normas europeias são em inglês. Então, uma pessoa do departamento de engenharia, tinha engenheiros, tinha outras pessoas com especialidades maiores do que a minha dentro do setor, só que não conseguiria justamente adequar o produto, ou principalmente indicar e reunir a equipe necessária para adequar o produto, porque é a questão da barreira de língua. Então, essa foi minha primeira grande oportunidade. Eu consegui é um atuar nesse problema do projeto. Brasil mesmo, problema né? brasileiro, isso, com certeza. O percentual de pessoas que falam inglês é baixo se comparar Ainda até com é vizinhos baixo. nossos, né? Ainda é baixo, é né? 2% do Brasil, isso? 1%? Eu chutaria que deve ser por aí, cara. Acho que Não tem subiu essa um métrica pouco, mais. acho que subiu um pouco, mas ainda Vocês é viram, um dígito, inclusive provavelmente. o Neto da Pag Veloz, ele escreveu um artigo recente falando que o inglês não permitiu, por exemplo, interagir com os diretores da Serasa, né, no mundo. Então, como é importante o conhecimento cara, a gente que louco. estudar, né, cara? Então, realmente, isso foi uma coisa que me deu essa oportunidade. E daí foi aí que a minha área de formação, no caso de engenharia, se cruzou com a educação. Por quê? Porque para provar que o equipamento está em conformidade com a legislação europeia, meu amigo, a gente tem que elaborar o que a gente chama de arquivo técnico. Imagina uma bíblia do equipamento. Eram 2 arquivos, aqueles gigantes, que continham o quê? Certificado de todos os componentes, análise de risco, análise de preliminar, daí certificação de materiais, certificação de embalagem, mas manual. Manual de instruções. E se você pegar os fabricantes brasileiros, cara, geralmente os caras não fazem manual. Até para software, né, cara? Vamos falar a verdade. Né? Cadê o manual, né? Cadê a documentação? Beleza, documentação. Né? Agora um outro dev vai fazer. Da onde que eu começo? Chama o Yoda. Cara, não dá, né, cara? O cara tem que ter força pra caramba, né, pra conseguir fazer. Isso é um outro negócio muito comum, né, no nosso mercado, a falta de documentação, né? Quando você vai conversa com pessoas de fora, até indianos, né? Indiano, alemão, americano, a primeira coisa que eles perguntam, cadê a documentação? A documentação. E foi aí que eu vi a grande oportunidade em 2009 para começar empreendendo. E nasceu a minha primeira empresa, que chamava-se HV Assessoria. Porque de 2007 a final de 2008, eu trabalhei com isso, documentação técnica, só que o que que mais me dava tesão assim, era escrever os manuais de segurança, em primeiro lugar,
os manuais de instalação e comissionamento, Cara, que louco isso. os manuais de operação, os manuais de manutenção. Daí o manual de manutenção, cara, traz tanta coisa assim legal que o cara pensa, a gente tem problema, certo? E às vezes a gente deixa os problemas complexos, a gente não tenta as coisas simples primeiro. Simplificar, né? Isso é uma boa prática de máquina. Cara, primeiro tentar uma coisa simples, porque isso pode resolver o problema. E daí isso me deu, assim, cara, uma visão muito legal de operação, produtividade. E isso gera realmente grandes resultados na indústria. E numa indústria que tem uma margem de lucro baixa, que eu estou falando de fabricação de, por exemplo, de sabão em pó, uma Procter & Gamble. Cara, a margem de lucro deles é baixíssima. Só que a gente não sabe, né? Os caras são donos eles são donos de várias marcas, a gente compra de uma maneira indireta, mas é muito competitivo. Então, qualquer melhoria no equipamento, numa operação, num setup de máquina, faz muito sentido. Claro. Só que o brasileiro, cara, ele não tem a cultura de ler. Então, daí a minha raiva inicial, né? Eu fazia o manual, eu conversava com os técnicos, eu conversava com os operadores das máquinas, fazia um manual com foto, passo a passo, detalhado. Só que na época as máquinas que eu estava mais tendo em contato eram as máquinas da indústria alimentícia, que tem uma mordaça e ela sela a embalagem. Na hora que ela sela a embalagem, ela tem uma faca que corta também essa embalagem. Então toda a embalagem, quando ela é selada, ela sela o final e o início, e já vem o corte ali no meio. E os técnicos dessas máquinas, cara, não é engraçado, tá? Mas, porra, a maioria deles, cara, um monte deles, com umas pontas do dedo tudo cortada, cara. E por quê? Meu Deus do céu. Falta de segurança das máquinas brasileiras, principalmente. Então, a adequação à Europa, você não tem esse tipo de situação. Então, isso era uma coisa que já me promovia querer trazer essa melhoria. Isso estava muito, por exemplo, bem detalhado no manual. Só que, como eu trabalhava sozinho, na época eu também comecei a fazer isso dentro da Halmac, mas em 2009 eu resolvi empreender nesse mesmo segmento, prestando serviço para os mais diferentes fabricantes de máquina. Eu continuei nesse segmento de adequação de produto e desenvolvimento de documentação técnica, que era o portfólio da HV Assessoria. Eu comecei a perceber que, por mais bem, para mim, descrito que estava, o cara não lia e não entendia. Entendi. Daí eu desenvolvi um projeto que eu apelidei de MDI, que era o Manual Digital Interativo, que mostrava como usar a máquina através de animações gráficas 3D, mostrava o cara perdendo a ponta do dedo na animação gráfica aqui. 3D. Que legal. Isso, cara? Cara, isso foi em 2012. Foi em 2012. E esse foi um projeto bem inovador. Então eu fiz o projeto... Até hoje não se encontra assim, tantos manuais 3D, não, uma das coisas. Né? Não encontra, ainda hoje, né? Tu não encontra. É uma oportunidade ainda muito interessante que não está sendo bem explorado no mercado. Mas o que aconteceu na época? Eu fiz o projeto... E teve uma aderência tão interessante, não só pelos operadores das máquinas e pelos técnicos, mas principalmente pela área de vendas. Porque é ali que começou a surgir o uso do tablet com mais ênfase, em 2012, 2011. E daí, levar isso para a feira, chamava atenção, né? Então, mostrava a máquina, mostrava, né, as características técnicas, ou seja, o que o cara que é um vendedor técnico tem que saber fazer para fazer uma venda técnica, né, as economias. E daí, deu estalo, falei, cara... Além do que eu faço, é mais interessante partir para o digital. Engaja mais. O brasileiro não gosta de ler, então vou entregar um filme para ele mastigadinho de como fazer. E ali você consegue controlar também quem viu, quanto viu, né? Se passou pelos capítulos todos, né? Só que o que aconteceu para mim, assim, uma coisa que eu também percebi durante esse desenvolvimento do MDI, né, do Manual Digital Interativo, que eu tinha uma linguagem muito técnica. Sou engenheiro. Vim da área técnica, vim da parte de chão de fábrica. E daí eu percebi, cara, eu preciso de alguém que entende de comportamento do adulto, de andragogia. Daí eu comecei a estudar, junto com tecnologias educacionais, maneiras de gerar engajamento, porque só com engajamento a gente facilita o processo de ensino-aprendizagem. E a gente começa a ter um modelo mental, né? Por que aprender não pode ser divertido? Né? Então vamos jogar, vamos usar simuladores, vamos combinar, não é só tecnologia. Aqui, ó, o ao vivo é muito mais caloroso, é mais efetivo, mas se eu conseguir trabalhar com o conceito de sala de aula invertida, né, eu preparar vários eventos que podem ser, né, à distância, e daí no momento prático vamos botar a mão na massa, vamos, né, fazer simulações, né, a gente com certeza vai trazer o trabalhador mais próximo do comportamento que a gente quer e entregar melhores resultados para a empresa. Daí, 2012, com
muito certo desse viés, eu falei, eu preciso montar uma equipe multidisciplinar. Chegou o momento de eu contratar terceiros para me ajudar a desenvolver os projetos apenas e vou estruturar um eixo educacional de saúde e segurança do trabalho, porque em 2012 eu comecei também a ter oportunidade para adequar máquinas brasileiras e, na época, a norma, que é a NR12, que é de segurança de máquinas, ela era totalmente baseada na norma, que eles chamam de diretiva europeia, que eu sabia de trás para frente, porque eu estava trabalhando com várias adequações. Então, para mim, imagina, para eu adequar uma máquina brasileira, consulta a norma europeia. Então, para mim, foi uma coisa que eu vi, nossa, outra oportunidade. Oceano Azul. Por quê? As NRs no Brasil têm força de lei. E todas as normas regulamentadoras, elas trazem o quê? Uma necessidade de quê? De treinamento. Quando eu faço um manual de uma máquina, por exemplo, de segurança de operação, pessoal, muitas vezes esse manual, quando uma Procter & Gamble compra, ela coloca esse manual para ser o quê? Adaptado para o processo e atividade fabril dela. Então, ela é um insumo para a sua instrução de trabalho. A instrução de trabalho, ela é realizada através de um treinamento. Opa, começa a conectar as coisas, treinamento, capacitação. E as NRs, cada uma delas traz o quê? Uma obrigação de treinamento periódico para o trabalhador que está submetido àquele risco. Um registro desse treinamento também, né? O registro, a evidência, tem que ter certificação. Por exemplo, o treinamento de CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele tem que ser realizado todo ano. Toda Uma empresa que reciclagem. tem, por exemplo, lá mais de 50 funcionários, agora dependendo do risco da atividade, tem um número X de cipeiros para serem capacitados. E todo ano precisa capacitar. E daí é ali que nasceu o Portal Escuro? Daí ali nasceu a Evoque Treinamentos com o quê? O treinamento personalizado, Um digamos assim. treinamento, né? Começando a desenvolver o quê? Treinamento personalizado para pagar o almoço, a janta, né? Vendendo almoço para comprar janta, né? Foi complicado. Filho de empreendedor, é assim mesmo. Meu Deus, né? O cara olha hoje, né? Pensa, foi fácil, né? Mas... Cara, mas aí quando tu começou, só rapidinho te contar, Tá. quando tu começou isso, porque tu fazia o teu trabalho, tu falou lá das máquinas, e daí tu viu essa oportunidade. Tu Isso. parou de fazer aquilo e focou nisso aqui? Na época que eu resolvi fazer Evoque Treinamentos, Isso. eu parei. Parou? Eu Show. parei por quê? Porque eu entendi a oportunidade dos treinamentos das normas regulamentadoras, que trazia o quê? A possibilidade de escalabilidade. É só você pensar assim, quantos trabalhadores no Brasil você acha que exercem uma atividade e tem algum tipo de risco? Seja de altura, seja de trocar uma lâmpada, Todos? seja de acessar um esgoto. Basicamente, todo trabalhador Sim. que exerce uma atividade está submetido a algum tipo de risco. é. Seja de ergonomia. Sim. Né? Um operador de check-out no mercado ele está submetido a um risco ergonômico e precisa de treinamento obrigatório. Daí a cereja do bolo. Até 2021, basicamente, não existia a aplicação do E-Social. O E-Social significa que agora 100% das empresas no Brasil serão fiscalizadas, ou seja, não tem como não fazer. Antes do E-Social, apenas 5% das empresas no Brasil eram fiscalizadas. Ou seja, a pessoa não cumpria, mas estava tudo bem. Você não recebia multa, as suas atividades não são paradas. Era uma fiscalização presencial, né? Exatamente. Por quê? Por presencial eu só consigo fiscalizar poucas empresas, né? Nós estamos falando aí de milhões de empresas. Então agora que realmente surge uma grande oportunidade para o Portal Escudo, que nasceu por quê? Porque em 2014 a gente participou do Inovativa Brasil e lá os nossos mentores falaram, vocês são uma empresa de educação corporativa ou de segurança do trabalho? E por quê? Porque de 2012 até 2015, basicamente, pessoal, eu tinha que desenvolver projeto para poder pagar a conta. Eu não podia fazer Sim, treinamentos EADs, online, e-learnings das NRs, porque era caro para fazer. Um treinamento, por exemplo, de NR10 do Portal Escudo, hoje o modelo do Portal Escudo, é um treinamento que custa R$200 mil. Caraca. E por que custa R$200 mil? É animação gráfica 3D, é jogos, é interatividade, simuladores. Antes, o custo Muita disso, hora envolvida, né? Então, daí esse é o nosso propósito, entregar produção, aprendizagem. Produção, né? Né? E entregar conteúdo é uma coisa, entregar aprendizagem é outra. Então a gente trabalha com o conceito de transformação digital, né? Entendendo o público-alvo. Que daí, na verdade, eu aprendi ao longo de 2012 até aqui, por quê? Porque foram tendo pessoas com diferentes competências na equipe, trazendo essas melhorias nos treinamentos que eu já comecei a fazer lá em 2007, 2008. Essas pessoas que tu trouxe como
vestem como sócios, como colaboradores, Na como época esses não caras? tinha nada de startup Não existia né, isso, cara? não existia Eu não isso, é tinha verdade, esse, é. eu não tinha essa sorte, né, cara? Eu, assim, ó, eu tenho um amigo meu que é um amigo médico que eu falo, cara, tu deve ter feito um dos melhores investimentos, né, cara? Pô, te dei uma melancia inteira aí a preço de uma banana, cara. Pô, por quê? Porque eu vendi o sonho e precisava de uma pessoa acreditando no sonho, Claro. me dando mais apoio do que muito dinheiro naquele momento. Por quê? Porque as pessoas que eu conquistei foram pelo sonho, sonharam junto e se tornaram meus sócios. Então foi como uma espécie de vesting. Era o outro, não tinha esse nome, Não tinha Mas um contrato. mas a ação era, foi essa. era essa ação, era Show. a promessa. Olha, vamos trabalhar junto, vamos vestir a camisa, acreditar nesse sonho. Existe essa oportunidade e, cara, tamo junto. Foi um momento ruim e bom, né? E daí, é claro, eu fui um pouco mais ousado em, na época, levantar um capital, fazer isso acontecer nesse sentido financeiro. E isso foi uma coisa muito bacana, que desde o início a gente teve maturidade entre os sócios. Olha, esse aqui é o meu papel, eu espero de você isso. Isso é uma coisa que eu vejo que muitas vezes as novas empresas sofrem com isso, não deixam claro qual que é a expectativa, o papel de cada um dos sócios, principalmente. Contribuição que eles podem dar, né? Então, nesse sentido, foi uma coisa bacana, a gente conseguiu desenvolver isso. E lá em 2015, no Inovativa Brasil, os mentores falaram, né? Olha, vocês estão fazendo projeto, por exemplo, para o Sistema ILOS, ajudando outras empresas a desenvolver universidades corporativas, né? Porque a gente entrou nesse mundo. Mas vocês têm esse eixo aqui que é focado em segurança do trabalho. Segurança. É. Então, a Evoque Treinamentos, na verdade, ela era o Portal Escudo. Ela já Era mas... o Portal Escudo. E o Portal Escudo nasceu em 2015 por causa do Inovativa Brasil, através desse chacoalhão que a gente levou dos Que mentores, né? E falou, olha, cara, melhor você focar, você direciona mais uma energia para esse público-alvo e esse aqui você direciona mais para esse. Apesar de ter o quê? Uma similaridade. Dependendo do tamanho da empresa, não existe um departamento dedicado de segurança do trabalho. Então, o RH ele abraça isso. Então, a gente fala muitas vezes com o mesmo buyer persona. O que é excelente, porque daí ambas empresas hoje, empresas distintas, né? O Portal Escudo hoje tem um sócio, né, investidor espanhol, que entrou em 2018, né? E obviamente a gente não trouxe esse sócio também só pela questão de dinheiro, mas porque ele já era também do mercado. Eles estão há mais de 30 anos na Europa, por exemplo, fazendo treinamentos que lá não é obrigatório, é por cultura. Treinamento de saúde e segurança do trabalho. E eles têm uma tecnologia que eles levam um campo de treinamento até a empresa. É uma unidade móvel, assim, fantástica, massa, uma cara. Scania gigante, cara, Que nem o Senac faz aqui, eu acho que eles têm Ah, também um caminhão Senai, itinerante. Senai. Não, o do Senac, os caras os espanhóis brincam que ali é o churrasquinho. Ah, é? Ali é só churrasqueiras, tá? Essa é brincadeira, não Cara. desculpa, Senai, mas se vocês Não, entrar deve- no site da deve ser Previnça, diferente. é uma unidade móvel que custa 2 milhões, 3 milhões de reais. Nossa, É uma né? churrasqueira no Brasil. Né? Então tem bombeiro, cara. Tem bombeiro que pede pra sair. Porque pega fogo na unidade móvel inteira. Tu tem que se agachar. Simulados para realmente ver se a pessoa tem o quê? A atitude necessária durante uma emergência. Porque quando a gente fala de formação de Comportamento. competência, o que a gente precisa analisar? Né? Conhecimento, habilidade, atitude, né? Matriz chá. O que adianta eu ter um bombeiro que é um ninja, ele sabe tudo, por exemplo, né, do fogo, sabe os métodos de extinção, sabe o que utilizar. Equipamento. O cara tem uma habilidade absurda, o cara é um atleta olímpico, Congela na atitude. mas na hora que pega fogo de verdade, o cara sai correndo, foge. não vai, né? E, Ele é o e, pessoal, primeiro a vocês não abandonar o fazem... Ô, É porque ele sabe de eu não tudo, vou ele sabe citar que é nome de perigoso. empresas, tá? Mas tem empresa que tem milhares de brigadistas, milhares de brigadistas por causa do grau de risco e atividade. E já deu sinistro grande aqui no Brasil, nem metade foi justamente o quê? Atender a emergência da maneira devida. Olha só. Então é isso que Por eu falo falta de também. treinamento. Não adianta só ter o treinamento também. Tem os pessoa aspectos certa, né? psicológicos, exatamente. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, quando a gente fala de treinamento, por exemplo, de trabalho em altura, mesma coisa. O cara pode ter conhecimento, pode ter habilidade, mas se ele tiver medo de altura. Pois é, né? Exatamente. E, Hugo, explica pra gente como é que funciona o Portal Escudo. Como é que as pessoas interagem com isso? O que que elas encontram lá dentro? O Portal Escudo foi uma felicidade muito grande, assim. Eu diria que é um case de sucesso hoje do nosso grupo, né? O Portal Escudo.
A gente fala que o nosso cavalo é encilhado, né? Tá realmente escalando bastante ano a ano. Desde 2018, com a entrada dos investidores, a gente tem crescido aí, em média 150% ao ano. Caraca, que massa. Né? Então a gente está internacionalizando também agora, comercializando treinamento também na Europa e também em Portugal. Então isso está sendo um processo muito bacana, um aprendizado. Apesar do mercado nacional ainda tá gerando muita oportunidade, então a gente tem um foco mais forte ainda no Brasil. E o Portal Escudo ele teve um posicionamento muito feliz de entender que ele não era uma solução final. Ele era uma ferramenta. E daí ele olhou para um outro público-alvo. Ele não olhou, por exemplo, para uma Procter & Gamble, para uma Petrobras, para grandes empresas com milhares de colaboradores. Ele olhou para os prestadores de serviços, que são as empresas que realizam os treinamentos obrigatórios, que até alguns anos atrás entendiam que o Portal Escudo era concorrente delas, e as empresas de saúde e medicina ocupacional. E por que as empresas de saúde e medicina ocupacional? Porque essas empresas estão no início da cadeia. Se você montar uma empresa e contratar um trabalhador, você vai ter que fazer o exame admissional desse cara. Se ele tiver algum risco na atividade dele, você vai ter alguma medida a ser tomada. Sim. Comprar EPI, Sim, proteger sim. máquina, realizar treinamento. Então esse cara identifica, e até então ele não entendia que treinamento poderia ser algo para expandir o portfólio dele e fidelizar melhor o cliente dele. E daí o Portal Escudo, opa, eu vou ser ferramenta desses caras. Já que eu tenho um sistema que já tinha algumas empresas relevantes querendo fazer parceria conosco, por que não mudar o modelo mental de eu querer ficar conquistando uma Petrobras, que é excelente, a gente quer, hoje até a Petrobras é nosso cliente também, né? Mas eu vou dar a ferramenta, então eu vou ser meio para esses caras. Só que é claro, como que eu posso atuar de uma maneira sustentável no mercado, sendo que quem manda no preço é o mercado, conquistar a Petrobras e não prejudicar o meu parceiro que também quer conquistar a Petrobras? Pergunta, né, de $1 milhão. Caraca, então Essa tá no pergunta é de triângulo $1 milhão na época, e eu tive a felicidade de novo, daí de network, de conhecer a principal empresa de saúde e medicina, o principal software de saúde e medicina ocupacional do país, conheci os proprietários, os fundadores, que acreditaram no software SaaS há mais de 20 e poucos anos atrás. Nossa. Os caras foram pioneiros em software SaaS, para você ter uma ideia Que disso. massa. E eles têm... Pode falar? Posso falar, é o SOC. É uma empresa de Santos. A base hoje de vidas deles, de trabalhadores, que é o principal KPI deles, é de 12 milhões de vidas. Nossa. 12 Caraca, milhões de vidas sendo gerenciadas por esse software. Só Brasil. Só Brasil hoje. Para você ter uma ideia, esse software, né, ele emite 350 testados de saúde ocupacional por segundo. Nossa. Por segundo, 350 testados, que a gente chama de ASO no mercado. Então, vocês imaginam essa envergadura e como é robusto isso, né? Então, Cara, que aprendizado, né? Porra, a gente fica de cara, né, Caraca, com isso, né? animal, E os animal. caras são um hype, assim, uma vibração Eu fico pensando nos fantástica, dados. assim, uma sinergia. Quantos dados aí? E o Portal Escudo tem a exclusividade de parceria com o SOC. Então, o sistema Escudo, ele é o quê? Ele é integrado ao SOC. Então, quando a empresa de saúde e medicina ocupacional, por exemplo, ela quer registrar aqui o Thiago, ele tem risco de altura. Através do SOC, ele já consegue matricular o Thiago no sistema Escudo para fazer o treinamento de trabalho em altura. E quando ele termina o treinamento, o nosso sistema envia dado para o SOC e fala, SOC, agora você pode avisar lá o E-Social, a nossa legislação brasileira, que o Thiago está apto para trabalhar. Então, a gente ganhou uma vitrine de 12 milhões de trabalhadores agora com essa parceria com o SOC. E, é claro, trabalhando, né, para a gente refinar isso e, é claro, escalar, poder fazer esse negócio realmente rampar como tem o potencial para isso. Sim. Né? E o nosso objetivo é treinar mais de 1 milhão de pessoas por ano até 2025. No ano passado, a gente bateu 100 mil. Né? Então, a gente está... Continuando nesse crescimento, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E né? como Tamo é bem esse mercado, confiante. Hugo? Existem muitas empresas que competem no mesmo nicho que vocês? No começo tinham poucas. Tá? Quando eu falo para você que a gente começou a fazer isso em 2012, que foi realmente o início do projeto do Portal Escudo, se a gente botar a dizer assim, não tinha empresas assim, basicamente. Eu não encontrava. Hoje, não eram visíveis, né? Hoje você encontra. Só que o que você encontra e encontra com muita frequência? Empresas que estão se propondo a entregar conteúdo e não entregar aprendizagem. E daí tem um abismo de diferença. Entregar conteúdo é muito conveniente para quem produz, é barato, Claro. muitas vezes. Escala fácil. Escala fácil, mas entregar aprendizagem envolve estudo,
Essas empresas estão lá em 2012, né? Quando você entregava conteúdo, né? Exatamente. Então é por isso que hoje eu falo com bastante tranquilidade que o Sistema Escudo é a principal empresa de treinamentos na área de saúde e segurança do trabalho hoje do Brasil. A gente está dentro da Vale, da Petrobras, todas as lojas, por exemplo, da Outback, lojas de Estúdio Z, Neo Energia, Eneva, todos os portos do Brasil, estamos no agronegócio, cara, estamos na eólica, é impressionante assim, a capilaridade que a gente tem de segmentos. Mas e por quê? Porque o trabalhador está submetido a algum tipo de risco, seja qual for a atividade dele. Aqui na cozinha, claro, a pessoa, teoricamente, vai ter que fazer um treinamento obrigatório quando o V social realmente estiver o quê? Atingindo todas as camadas de empresa. Nesse ano está sendo um caráter muito educativo. Ano que vem vai ser adaptação, né? punitivo, vai ser punição. Cobrar, né? Daí vai doer no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, né? E daí, meu amigo, e daí o nosso mercado pode crescer mais ainda, né? Principalmente do empresário, né? E daí, continuando, né, assim, quando a gente passou a ser ferramenta, qual que foi o nosso modelo mental? A gente é ferramenta, então o sucesso do nosso parceiro é o nosso sucesso. Porque quando a gente pensa, hoje o nosso KPI é o número de matrículas, né? Que é uma matrícula, um CPF específico para aquele treinamento que gera um certificado. Então esse é o nosso KPI hoje. Então quanto mais matrículas o meu parceiro consumir, ou seja, ele revender, melhor para ele e melhor para mim. Claro. E como que eu justamente posso oferecer até para o cliente dele, se o cliente dele tocar a minha campainha? Aquilo que eu falei, a regra de ouro que a gente porque tu criou. vende pros dois, né? Tu tá no... E que a gente aprendeu com o SOC, né? Até voltando um pouquinho à história, né? Ele tem 2 tabelas de preço. Ele tem uma tabela de preço para o cliente final e tem uma tabela de preço para o parceiro. A diferença, o gap que a gente coloca dos preços que o parceiro paga para nós, permite para ele comercializar para o cliente final com vantagem competitiva. Ou seja, eu posso competir contra o meu parceiro, só que se ele não for ganancioso, porque eu mostro para ele o meu preço, então ele tem acesso à minha proposta comercial, vamos dizer assim. As duas, inclusive. Exatamente. Então, se ele não quiser praticar uma margem de lucro abusiva, ele ganha de mim. Daí o bacana, que vem acontecendo ao longo dos anos já faz uns 2 anos que isso começou a acontecer. A gente compete contra o nosso parceiro e o nosso parceiro ganha da gente. Daí é meio Dilma Rousseff. Eu perdi, mas não perdi. Entendi. E ele ganhou, mas não ganhou. Todo mundo ganhou nesse caso. Todo mundo ganhou nesse caso. Né? Então é uma coisa maluca. E daí eu até brinco, assim, cara, é como se fosse bala de revólver. Numa guerra, não tem o bom e o mal. A bala tem que atirar. Exato. Mas nesse caso, o nosso sistema não é para matar ninguém, é para ajudar a pessoa a permanecer com saúde e segurança. Então, nesse sentido, é muito nobre para a gente. A gente realmente ajuda as pessoas a voltarem, ou agora, né, pandemia, a ficarem em casa com saúde e segurança. Claro. Né? Cara, eu queria... Desculpa, pode ir, Thiago, pode ir. Eu queria que tu voltasse um pouquinho no tempo que tu falou sobre o inovativo. Tá? Inovativo. E eu acho que isso ali foi a tua virada de chave. Foi. E eu acho que não existe só o inovativo, existem outros programas, mas eu queria que tu contasse a little bit dessa parte ali para a galera entender o que é, o que te ajudou, porque tem muita gente que fica, pô, participo, não participo, o que eu faço, sabe? Olha, vale muito a pena participar de um programa de aceleração, seja o Inovativa Brasil ou outros programas bons que nós temos. Nosso estado aqui é recheado, a SC Angels tem trazido ótimos eventos para os jovens empreendedores, não só para os jovens, para a gente que está já há um pouquinho mais tempo, pensando em governança, pensando em planejamento, pensando em estruturação de equipe. E é isso que o Inovativa te viabiliza também. Mas ele te traz uma imersão, porque você tem tarefas de casa, você tem prazo para cumprir, e você está tendo a oportunidade de ter mentores de alto calibre podendo te ajudar falando o que ele acha do teu negócio. De graça. De graça. Pessoas já passaram, às vezes, pela situação que você vai passar ainda. Cara, é assim, realmente, eu falo para a equipe, né, do Grupo Evoque. Quem não quer, encontra uma desculpa. Quem quer, encontra um meio. É isso aí. E nós estamos cheios de meio, cheio de ferramentas cheio. na nossa região, não só na região, Brasil e mundo já também, né? A gente está falando de Lisboa, a gente está falando de outros hubs de inovação que estão sedentos. Os fundos de investimentos estão com o dinheiro caindo do bolso, essa é a realidade. Né? Estamos falando de supervalorização, de valuation. Sim, está caindo dinheiro do bolso, cara. Depois que tu participou do Inovativa, vocês abriram o portal Escudo, e só que ele é
ele é abaixo, tu tens a Evoque como uma hold, talvez, alguma coisa do Isso, gênero. exatamente, Eu é o que se tá tu puder acontecendo. abrir, eu queria que tu explicasse também isso aqui É. pra galera, pra entender. Cara. Hoje, né, a gente está num grupo, nós estamos com 3 empresas, né, e criando esse conceito de holding, surgiu justamente a necessidade de a gente pensar em governança, assunto que está super atual. Teve um super evento alto. ontem, né, no CIB em relação a isso. E, então, pensando nisso, sim, criar uma holding que vai ser realmente a detentora dos outros negócios. Então, por exemplo, nasceu já um outro negócio que é a NR1. NR1 é o nosso outsourcing do nosso grupo de marketing de vendas. E por que surgiu ele? Para valorizar as pessoas que lideram as empresas do grupo. Para manter esses caras dentro do nosso negócio, motivados, porque eles participam diretamente do sucesso. Então, né, a NR1 ela passa a ter primeiro os clientes. A Evoque Aprendizagem Corporativa, hoje, que a gente chama, e o Portal Escudo, sendo justamente esse outsourcing marketing comercial. Se a gente bater a meta, super meta, a NR1 ainda ganha um variável em cima disso, motivando justamente o quê? O nosso novo cap table, o nosso novo grupo de sócios da NR1. Então, a necessidade realmente também de valorizar as pessoas é o principal patrimônio, não tem o que falar. Qualquer empresa é isso, cara. Qualquer case de sucesso, eu diria, em primeiro lugar, assim, disparado, é as pessoas, é o time. Né? Eu até falo que hoje, assim, eu já não sei mais fazer nada. Eu faço um pouquinho de tudo e encho o saco um pouquinho de todo mundo, é mais ou menos isso, e sempre me coloco à disposição para prover o recurso necessário para que todo mundo possa entregar o seu melhor. Tem um modelo mental do Steve Jobs, olha, não faz sentido eu te contratar, eu reconheço que você faz esse trabalho melhor do que eu, para eu ficar te falando o que você tem que fazer. Exato. É eu que espero que você me fale o que você vai fazer. Né? Eu te ajudo com indicadores, análise, a provocação. Você precisa de mais pessoas, você precisa de tecnologia, o que você precisa. E daí, com base nisso, eu acredito que a prosperidade ela começa a fluir já de uma maneira mais natural. Sim. O que no início é muito forçado. Né? E daí, quando a gente começa a ter mais, eu diria, né, oportunidades, isso se traduz para o time cresce de uma maneira acelerada também, e a gente tem mais o quê? Tempo mental para focar na estratégia. E daí poder participar também de grupos, por exemplo, como a SC Angels, estar junto, uma galera que tem sucesso, está obtendo sucesso, está querendo sucesso. Então, cara, se torna um ecossistema foda demais para a gente poder fazer isso. Né? Um ajuda o outro a se desenvolver mais, né? É isso aí. Sobre o que tu estavas falando antes, o ramo que vocês atuam, né? Eu trabalhei com sistemas de gestão de pessoas também a minha carreira toda, né? E uma época eu trabalhava na Sênior aqui em Blumenau com um sistema chamado Segurança e Medicina, que emite ASO, né? CAT, etc. Né? Quanto do dia a dia de vocês é risco de passivo trabalhista também? É uma ótima pergunta essa, tá? Voltando um pouquinho para a legislação. E a NR1, que é a norma regulamentadora número 1, fala sobre isso. A obrigação do empregador sempre vai ser com o seu empregado. Então, esse é o primeiro responsável. Mas é claro, o empregador ele precisa então fazer o treinamento obrigatório. Né? Pode ser com o Portal Escudo, pode ser uma outra empresa que cumpre requisitos legais, então tem condicionantes para atender isso. Né? O que está acontecendo hoje? Muitas empresas não estão atendendo esses requisitos legais e mesmo assim prestando um serviço, por exemplo, para uma sênior da vida. Isso pode gerar um risco de um passivo trabalhista para sênior, por quê? Porque ela não fez bem a tarefa de casa em auditar que essa empresa, por exemplo, não cumpria a legislação trabalhista. A gente tem um caso recente no Paraná de trabalhadores indo para a Klabin, que era de uma empresa terceirizada chamada Engemec, que estava com um ônibus lá zoado. O ônibus, cara, capotou, morreu 11 trabalhadores. Nossa. Quem que vai se responsabilizar por isso? A Engemec, com certeza, que era empregadora, mas vai respingar na Klabin também. Sim. Corresponsável, né? Corresponsável. E é claro, o pessoal aqui, né, tá respondendo essa pergunta, né, eu acredito, né, cabe ao juiz. Ele pode, talvez, responsabilizar só a Engemec? A Engemec está quebrada, não tem dinheiro. E aí? Quem que vai ser responsabilizado? Era um trabalhador na planta da Klabin, indo trabalhar pela Klabin, então, cara, vai cair para a Klabin. E o pior, né, não o pior, né, o pior risco é a vida, né? O cara perdeu vidas, né? Isso não tem preço. Sim. E agora a marca Klabin também.
e perante os acionistas e investidores. Porque hoje, pessoal, as grandes empresas, elas têm obrigações e compromissos com o meio ambiente e com indicadores de saúde e segurança do trabalho. Claro. Então não é só para bonito também, não. Se acontecer um passivo desse, isso dói no bolso desses caras também. Sim. Então isso também está começando a mudar, porque impacta no Mas bolso. pode acontecer de alguém ter um acidente de trabalho onde teve um treinamento da Portal Escudo. Sim, já aconteceu. Mas isso ter algum problema com a Portal Escudo no sentido? Hoje nós nunca tivemos problema. E olha que já foram aí pelo menos mais de 500 mil capacitações, tá, pessoal? A gente nunca teve problema, mas é claro que existe um risco, um passivo, porque, por exemplo, pode acontecer de um trabalhador morrer, eles vão fazer uma auditoria, vão buscar lá uma certificação que consta sendo um certificado do Portal Escudo. Se a gente fez a nossa parte e a gente faz bem a nossa parte, Tá tudo certo? Se não Tá está certo, desatualizado, se não está tá não tudo conforme. certo. Mas, é claro, pode passar alguma coisa? Pode, né? Claro. No final das contas, são pessoas tocando o processo e pessoas são suscetíveis a erros. Por exemplo, né, eu faço muito benchmarking com os nossos concorrentes. Eu compro, surgiu um novo. Vocês falaram, não tinha antigamente, mas agora está pipocando. E daí eu começo a ver isso. Os caras entregam conteúdo e a gente aprendizagem, está tudo certo por enquanto. Tá tudo certo por enquanto. Recebi essa semana 3 certificados de uma empresa que eu não vou falar o nome, concorrente, eu acho que não cabe falar aqui o nome do concorrente. Nome de Danilo, daí também não vou falar, porque eu também nem lembro o nome do cara completo. Danilo, sei lá que das contas. Veio pra ti. Veio pra mim. Entendi. Isso é um Cadê o erro. LGPD ali? Exatamente, eu com os dados do cara. Caraca. Né? Então, né, esse é um exemplo. Putz, isso é né? perigoso. E, pessoal, nesse segmento que já aconteceu, de trabalhador, por exemplo, subir num prédio, morrer, daí os caras foram ver. Meu Deus, quem é esse cara? Porque uma planta industrial, uma coisa muito grande, todo mundo sabe quem é, são milhares de pessoas. Meu Deus, e qual que é o treinamento, qual é a capacitação desse cara que ele tinha que ter? Cadê? Vamos ser auditado, vai chegar a fiscalização. Já teve casos de os caras falsificar capacitação e quando foram ver, foi um cara lá que se matar, nem era trabalhador. Nossa. Então tem situações, cara, bizarras no Brasil. Tá? Bizarras, né? Então, a gente está num mercado que está despertando, porque a gente está, inclusive, falou agora, ESG. O que é ESG? Né? Environmental Safety and Health. Cara, é saúde e segurança do trabalho com meio ambiente, com outro nome. É isso. É, E a virou mesma coisa selo, com- virou é. selo. ESG, formação de cara, isso já existe há muito tempo. Eu acho que a ESG, o único viés a mais que ela tem, é bem do nosso tempo, é a questão política. Né? A governança também de que tipo de discurso tem dentro da empresa, o que é permitido falar, o que não é permitido falar, né? Então A questão do compliance, né? Que agora Isso. está na moda, né? E o que acontece de novo? Tudo está relacionado a dinheiro, galera. Isso é liberação de grana. E é de muita grana, não é pouca grana, não. É bilhões e bilhões, trilhões de dólares. Está relacionado. Então a empresa, muitas vezes, ela fala que é ESG porque isso é conveniente também falar que é ESG. Porque poucas conseguem praticar e colocar realmente aquilo que é correto para funcionar. A gente estava no evento ontem, a gente viu um caso prático disso, tipo, o ESG tá na moda, mas não é tão simples assim. Quem falar que tá, cara, é bom dar bastante, olhar com detalhe, porque não é tão simples Tem assim. que fazer essa tarefa de casa, realmente. E assim, é muito legal realmente querer trazer isso para dentro de casa. Porque você está pensando justamente no ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. da ONU. Existe uma agenda até 2030. Educação de qualidade é um dos objetivos. E eu visto essa bandeira, só que, por exemplo, poderia estar fazendo mais. Sendo bem honesto, com tecnologia educacional a gente pode atingir um público maior. Sim. Mas às vezes a gente tem algumas barreiras. Por exemplo, eu já botei treinamento de primeiros socorros, de prevenção e proteção contra incêndios à disposição das escolas. Não vou falar da cidade, né? Porque isso fica chato também. Mas, cara, tá lá à disposição. Se ninguém oferecer, como que as escolas vão saber que existe a possibilidade? Isso é real. Porra, e, Não se cara, acha do nada, saber né? usar um extintor de incêndio pode ser algo que pode salvar muitas Com vidas, certeza. porque você apaga um princípio de incêndio que pode botar incêndio na escola inteira. certeza. Recentemente não teve um menininho lá que se engasgou, né? A professora conseguiu desengasgar ele. Cara, que ali é a manobra de Heimlich, dá ali no treinamento de primeiros socorros, ensina a fazer. Está à disposição. A gente também quer fazer, mas às vezes
só iniciativa privada, quando não Sim. tem um apoio Claro. necessário, não consegue promover algumas coisas que vão total ao encontro de fazer uma sociedade melhor. É para isso que a gente tem que que vir dos estar dois aqui, lados, cara. né? Evoluir, cara, construir um legado, né? Esbarra no poder público, né? E às vezes não tem esse apoio que a gente poderia fazer algo muito bacana, relevante, para ajudar mais pessoas mesmo, né? Legal, Hugo. Estamos na fase final, cara, mas Que pena, né, cara? Passou rápido. não, Muito passa rápido, muito sempre rápido. passa muito rápido. A gente sempre fala, cara, obrigado por ter vindo. Próxima vez acho que vamos estar aí contando outras histórias. Tem um lado investidor que tu não conseguiu contar, mas a gente vai promover isso aí, né? Relaxa. Fazer um parte 2. Então, parte fazer um dois. parte 2. Boa, boa. Cara, deixa pra gente, pra galera que tá ouvindo, como é que a gente encontra o Hugo, rede social, como é que a gente encontra a Evoque, Portal Escudo. Bacana. Fala pra galera como é que chega Ali ou lá. ali, os dois. As duas câmeras, você que escolhe. Pô, Produtora. Legal, bom pessoal, bacana. Para encontrar a gente, o melhor lugar é no CIB, né? O Centro de Inovação é o nosso endereço físico, então o nosso grupo está lá. Quando quiserem marcar de tomar um café, pode me mandar um e-mail, hugo@evoque.com.br, mas também se quiser falar comigo no celular é Evoque K? Evoque... EVOLKE. Show. Tá? É um pouco difícil, mas é porque é a derivação do sobrenome da família. Show, tá? show. E tem a ver com uma questão de evolução. Show. O nosso primeiro slogan foi Evoluindo Pessoas, e a gente acredita que consegue atingir isso através da educação. Então Com vai ser um certeza. prazer poder receber vocês, tomar um café, tá? hugo@evoque.com.br, ou até se quiser mandar um WhatsApp, 47 992225888. Ah, E também é. no Até o LinkedIn, WhatsApp. tô lá direto, né? Hugo Vogel, Hugo Vogel. Me encontra lá, Ótimo. vamos interagir, vamos trocar experiência, conhecimento, estou aí à disposição. Ótimo, Obrigado ótimo. mais uma vez, hein, galera? Muito Foi top. legal. Muito legal. Obrigado pela presença, Hugo. Obrigado, galera. Ramada, quer compartilhar também as redes sociais aí? Claro, claro. É Sidney com Y, tá? Aprendeu E já. Ramada com R. Eu já aprendi, né? Eu fiz um episódio já. Com H, desculpa. H. Aí, ó. Olha Vou ter que aprender de novo, tá? Então eu vou repetindo. Sidney com Y e Ramada com H. É isso Muito aí. obrigado. É isso aí. Boa. E Roger, KOCK, quem quiser me buscar qualquer rede social, é o único também. Só uma coisinha aqui Vai lá, também, vai que lá, ele vai lá. falou com H. O Hugo é com H também, né, pessoal? Ah, é, Vai que vocês botar não o têm, Hugo sem verdade. H. Pô, sacanagem. Boa, é boa, aquele boa. Hugo daquele personagem, né? Quando era criança, sim, cara, sim. um cabeçudão, hein? Tem Hugo com Foda, C, cara. sem o H, assim, É, né? não, aí é feio, cara. Não esquece de curtir, compartilhar o @scangels.com.br nas redes. Curte, comenta, compartilha esse podcast. Lembrando, a gente também já está nas plataformas de podcast do Spotify, podcast do iPhone, da iOS e tudo mais. Então, curte lá a gente também tem esses canais, mesmo conteúdo que está aqui, tá lá também. Tá? Dentro do nosso Instagram, se quiser entrar em contato com a gente, tem um site também, tá? Para saber mais. Fica à vontade. Na bio. A gente vai estar super disponível. Estamos no CIB também, super disponível para tomar um café com Isso aí. vocês. Tá, gente? scangels.com.br. Quem quiser ser investido pela SC Angels, entra lá no site, conversa com a gente. Quem quiser ser investidor também, entra lá no site e conversa com a gente. É isso aí. Eu Esperamos sou o vocês. @da Silva Dizer Verdade, gente. E até o próximo episódio. Valeu. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau, gente.